Numa turma enorme, uma turma enorme, onde estava o Luís Massapina, pequenino, todos eles pequenos, eram de 7º ano, alunos de 7º ano, mas o Massapina começa a surgir naquela turma como alguém extraordinariamente perspicaz, um miúdo com vontade de saber, um miúdo com vontade de evoluir, traquina também, distraído, enfim, com aquelas características de um aluno de 7º ano, mas que são um encanto, acabam por ser um encanto do professor. À medida que eu fui lidando, eu fui 3 anos professora do Luís Massapina, comecei-me a perceber de quem ele era. Era um jovem com talento. Um jovem em que, e penso que nós professores temos essa capacidade, é de antever aquilo que se vai. Temos aqui a doutora Manuela, que também é professora e sabe isso bem, é que nós, os primeiros contactos com os alunos fazem-nos antever as pessoas que temos na mão e se calhar antever um pouco do futuro desses jovens. E toda a turma era absolutamente excepcional e era excepcional a nível de aprendizagem, era excepcional a nível de valores. E eu não posso deixar de referir aqui que o Massapina foi o grande companheiro de um aluno que entrou naquela turma e que nos marcou a todos profundamente, um miúdo chamado André, que tinha um síndrome de Duchenne, que neste momento, infelizmente, o levou à morte, já, e que foi um miúdo acarinhado por esta turma. E o Massapina era o companheiro do André. Isto tudo, quer dizer, fomos crescendo numa envolvência de grande amizade, de grande companheirismo, eles viam em mim, enfim, uma professora com quem se podia falar e eu via neles os meus grandes amigos. Entre eles estava o Luís Massapina, em quem eu apostava o futuro e acho, continuo a achar, que o Luís Massapina é um jovem que tem futuro e que prova as suas qualidades através da grande ousadia que ele teve de publicar este livro. Deixem-me falar um pouco do livro. Ele só ontem me entregou a prova do livro, porque também só ontem teve, enfim, hipótese de o fazer, de maneira que eu, muito francamente, não li o livro, mas aquilo que li, achei que tem uma enorme qualidade. Eu acho o livro, para quem o tem na mão, o livro está muito bem conseguido, um tamanho ideal, com uma capa dura, que é raríssimo nos livros, não é? E penso que se o exterior é bom, o interior é melhor ainda. E revela-se um Luís Massapina com... deixem-me falar também do título do livro, provavelmente não o conhecem, mas o título do livro, e eu perguntei ao Luís quem é que escolheu este título, está muitíssimo bem escolhido. Diário de Humores. Porque aquilo que o Luís faz ao longo dos seus poemas é mostrar estados de espírito completamente antagónicos, enfim, estados de espírito positivos, estados de espírito negativos, mas uma enorme profundidade em relação à vida. E há noção de vida, há noção de felicidade. E eu penso que não é muito vulgar num jovem, tão jovem como o Massapina, desculpa Massapina, mas tu sempre para mim foste o Massapina, de maneira... A minha família toda Rodrigues, todos chateados. Rodrigues, para não pôr Massapina. Massapina, mas nós na escola, tu eras conhecido como Massapina, maneira que para mim continuas a ser o Massapina, o Luís Massapina, com todo o respeito que eu tenho por toda a família. Mas desculpem, ele continua a ser o meu Massapina e vai continuar a ser. Bom, mas
Eu, ao ler estes primeiros, e lamento ter só tido hipótese, dada a escassez de tempo, de ler apenas os primeiros poemas, como eu estava a dizer, sobressai uma profundidade de sentimentos e de humores que justificam o título Diário de Humores do Luís. Eu ontem ou anteontem, estivemos um pouquinho à conversa e o Luís é um jovem com uma experiência de vida que não é vulgar já. Não é vulgar já, neste momento não é vulgar, e muito mais por tudo aquilo que ele tem vivido e que tem feito dele uma pessoa madura, que sabe para onde quer caminhar, mas por outro lado, eu suponho e sobressai bem aqui na ideia presente nos teus poemas, que há dúvidas, há incertezas, há angústias que marcam o seu dia-a-dia. És muito jovem, Luís, para estas angústias, mas elas correspondem a momentos em que tu as sentiste verdadeiramente. E daí eu achar que este Diário de Humores é um diário, sim senhora, tem muito de autobiográfico, e ele passa essas mesmas angústias, essa mesma vivência de uma vida que não tem sido fácil, mas é muito rica em humores, riquíssima em humores, está aqui retratada essa vida. Eu penso que um professor, quando tem um aluno destes que chega a este ponto, sente uma enorme honra em dizer, contribuiu um pouco para o crescimento deste jovem, mas ele contribuiu muito mais para enriquecer uma professora como eu. E, portanto, ler estes versos, dos quais eu destaco um que tem um profundo negativismo que me deixou a pensar, e vou ler, eu não sei, nada melhor, eu devia pôr a Dona Hermínia a ler, porque ela é que sabe declamar, não é? Eu tenho pouco jeito para declamar, mas vou tentar. Em que ele diz: Senhor, leva-me para o teu mundo, ou para onde consiga ser feliz. Eu desisto, bati no fundo, corta o meu mal pela raiz. Não me resta energia, não quero viver assim. Busco o fim da agonia, meu descanso, o fim. Não sei o que é amor ou carinho, jamais vi alguém com tão pouca sorte. Põe felicidade no meu caminho ou presenteia-me com a morte. Na superfície deste mundo não tem lugar o teu sorriso? Eu desisto, bati no fundo, leva-me para o paraíso. Alguém que escreve enfim, e que tem este humor tão negativo, penso que nos deixa a pensar numa vivência que tem sido dolorosa, mas para a qual ele tem sabido dar muito bem a volta. E num poema em que eu acho que ele tem aqui um mito sebastianista na sua versão positiva, não na versão negativa desse mito sebastianista, e normalmente o mito sebastianista está associado a uma componente negativa muito grande, ele não. Ele reage e logo a seguir diz: as múltiplas desventuras da vida apenas me tornaram mais forte. Lembram-me da jovialidade perdida, em seu nome redescubro o norte. Foram incontáveis vezes que caí nas cruéis garras da loucura, mas de todas dela fugi, por força oculta que sempre perdura. Não sendo desistir solução, enfrento montanha russa da vida. Procuro em vão pela salvação, os braços da felicidade perdida. Quem sabe um dia alguém me saiba ensinar a alegria. Valha mais que um vintém, banho meu peito de magia. E eu penso que esse dia já chegou, porque aquilo que o Luís escreve nestes poemas
é a magia que ele encontrou e que eu suponho que já encontrou na sua própria vida e que não pode esquecer, Luís. A vida tem magia, nós temos é que a saber descobrir, e eu tenho a certeza que tu, persistente como és, vais descobrir pouquinho, aos poucos e poucos, essa magia, porque a vida não é feita só de lados positivos, a vida tem muitos obstáculos e cabe-nos a nós saber ultrapassar esses mesmos obstáculos. Bom, isto é um conjunto de poemas com experiências de vida absolutamente incríveis. Quem ler vê uma profundidade de sentimentos muito grande, uma profusão de sentimentos muito grande nestes poemas, e acho piada como ele contrasta o passado com o presente. E desculpem, mas eu vou ler este Anã Branca, que também achei um poema fantástico. Vivo como uma anã branca escondida no profundo espaço interestelar, na sombra de toda a energia perdida, silenciosa e fria, vendo a eternidade passar. Tal como esse idoso corpo celeste, em tempos irradiei luz, energia, calor. Hoje, em meu torno, um ambiente agreste, traços de vida são pedra gélida sem fulgor. Longe vão os tempos de euforia, planetas orbitavam à luz do meu ser, cometas derretiam ao poder da energia, agora celestial inverno a padecer. Ao contrário do ciclo do planeta que habito, não haverá primavera após o ciclo invernal. Acabou a energia, o calor não possibilitou nenhuma fusão no meu centro outrora infernal. Mas eu penso que essa energia que sempre caracterizou o Massa Pina, desculpem, falta ainda uma quadra, poderia ter acabado de outra forma, uma gigante vermelha poderosa, vergada pela gravidade, explosão de raios gama, gerando nova vida, numa doce morte enganosa. Ou seja, nós temos aqui um Massa Pina do passado, um Massa Pina do presente. A energia que o caracterizou no passado, essa energia existe dentro dele. A prova está na produção destes versos. É essa energia, Luís, que tu tens que continuar a redescobrir dentro de ti. Tens de arranjar essa coragem, porque eu sei que tu a tens e que já estás a preparar um novo projeto, com o qual nos terás de brindar e o qual servirá para nos reunirmos à tua volta e sentires que não estás só, que tens amigos, que nos tens ao teu lado e que estaremos aqui para te ajudar e para estar ao teu lado como uma verdadeira amizade assim o exige. Pouco mais posso dizer, porque realmente agora vou saborear os poemas que me restam ler, e são muitos. De qualquer forma, eu não posso deixar de pedir ao Luís que vou-te fazer um pedido muito, muito próprio. Não desistas de procurar os teus sonhos. Tu sempre sonhaste, tu sempre tiveste expectativas de vida. É preciso procurá-las, não desistir. Nós sabemos, e todos estamos a passar por isso, momentos difíceis têm sido aqueles que vivemos. Mas, Luís, tu és rapaz para os vencer, para os ultrapassar. És jovem e procura na vida o lado positivo. A vida tem muitos lados negativos, mas nós devemos, como tu aqui dizes, aliás, ver o lado negativo, mas procurar o lado positivo da vida. Resta-me dar os parabéns a este jovem autor. É um autor, outro escritor que surge no Conselho de Lamego, e é uma honra muito grande neste momento estarmos aqui para lançar o seu primeiro livro, e espero que este seja o primeiro de outros livros com a qualidade destes versos
que tu possas vir a escrever e que nós estejamos aqui para te apoiar sempre. Obrigada, Luís. Continua.